queremos falar um pouquinho sobre essa corrida. Primeiramente, eu gostaria de deixar uma coisa que me chamou muita atenção esse ano de 2015. Uma coisa que é maravilhosa quando você vê jovens aceitando a Jesus Cristo. Tive a oportunidade de estar na convenção da FUMAP, onde ali eu vi muitos jovens, muitos cristãos desviados, cristãos desanimados, pessoas não convertidas a Cristo, se reconciliarem, aceitarem a Cristo novamente. Tudo isso é um trabalho que aquela gestão da FUMAP levou 4 anos, com um propósito, com um objetivo, por uma causa que eles tiveram. O tema desses 4 anos que me chamou muita atenção, quando eles trabalharam, para que no final desse ano pudesse completar a sua gestão, o tema era: corra para o reino. Simplesmente falado é muito fácil, mas é uma palavra simples, objetiva, mas ela só faz efeito quando você é refletida, e aquela pessoa que reflete, ela crê naquilo que está sendo falado. E sobre a corrida, a gente tem um exemplo: o atleta. O atleta, ele tem que ter sua performance na corrida. O atleta, ele tem que ter um treino da corrida que ele vai competir. Mas o principal de tudo para o início de um atleta é ele ter adrenalina. Todos nós temos adrenalina, precisamos ter. Numa corrida, o atleta, ele necessita da adrenalina para que ele comece a correr, que seu sangue comece a esquentar, que seu corpo comece a desenvolver a performance naquela corrida. Mas só a adrenalina não conseguimos. Só a adrenalina, o atleta não consegue chegar até o final. Chega um momento na vida do atleta que, momento na corrida que o atleta está, que só a adrenalina já não dá mais para ele continuar correndo em frente. Mas naquele momento, em certo momento da corrida, ele precisa entender o propósito, ele precisa entender a causa daquela corrida, para que assim ele possa completar, chegar no final da corrida. Nós, como cristãos, também estamos numa corrida. Assim como esse tema que essa direção usou, corra para o reino, onde eu vi muitos jovens voltando para essa corrida, iniciando essa corrida para o reino de Cristo. Mas precisamos começar a refletir como nós estamos nessa corrida, como nós estamos na corrida para o reino. Como exemplo, utilizo Paulo, através do texto que eu li. Paulo, ele teve o início da corrida dele,
O início de Paulo na corrida foi quando ele estava indo para Damasco. De repente, uma luz forte vem sobre ele e ele cai ao chão. A partir dali, Paulo vai entender que ele entra na corrida. E é uma corrida que ela não tem volta. É uma corrida que você tem que ir até o final, para no final receber o seu prêmio. Hoje nós estamos na corrida. Todos nós que estamos aqui, estamos nessa corrida. Mas para entrarmos, entendermos como funciona essa corrida, assim como um atleta, ele precisa entender o que pode acontecer na corrida. Ele precisa de um instrutor. E esse instrutor muitas das vezes vai ensinar como ele deve correr, como ele deve agir, como ele tem que se pôr nesta corrida. Não é uma simples corrida. Ele precisa entender. Mas para isso o atleta, ele tem que ser subordinado ao instrutor. Se o atleta tentar sozinho, ele não consegue. Porque precisa de estratégia, planos para conseguir vencer. Toda corrida, tudo que nós fizemos, existe um começo, meio e fim. O começo é o início da corrida. Para todos os cristãos, o início da corrida é quando ele aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Assim como eu disse, Paulo passou por essa fase. Na caminho de Damasco, ele teve que... Deus precisou trabalhar na vida dele para que ele entendesse que ele precisava começar a partir dali, entrar na corrida. Para nós, hoje, aceitar Cristo como Senhor e Salvador é entrar nessa corrida. Entrar na corrida para que possamos chegar no final dela e receber a vitória. Aleluia. Quando começamos essa corrida, aprendemos muita coisa no começo, porque devemos aprender como lidar na corrida. E assim como eu disse, no começo da corrida precisamos ter adrenalina. A gente tem adrenalina no começo dessa corrida. A cada um daqueles que aceitaram a Cristo aqui, ou estão vivendo na adrenalina, por causa que sem adrenalina você não consegue. Você precisa do incentivo. Que quando você aceita Cristo, você erga sua mão a Cristo, coisa surpreendente começa a acontecer com você. O Senhor começa a trabalhar na sua vida de tal maneira que você começa a ver. Muitos falam em primeiro amor. Eu entendo que não existe primeiro amor. Amor a Cristo a gente sempre vai ter. Há uma diferença. No início da nossa conversão a gente tem uma adrenalina, uma vontade excessiva de querer fazer algo. A gente não vê, assim como o corredor no começo da sua corrida, a gente não vê os pedregulhos, não vê os morros que temos que subir. Não se importa com o sol escaldante sobre nós, porque estamos no começo dela. É simplesmente o começo. Só o começo é muito fácil, mas não é só o começo que vai adiantar. Precisamos entender. Chega um momento na vida cristã aonde se acaba a adrenalina, aonde se acaba
impulso, aquela vontade, onde você fazia tudo para todos, onde você fazia as coisas sem perceber o que acontecia em volta. Você não se reparava no tudo que acontecia, as coisas erradas que aconteciam, situações que não eram agradáveis. A partir desse momento, na vida de cada um, independente, a sua adrenalina pode levar 5 anos, 2 anos, 10 anos. Mas assim como um corredor, só adrenalina, você não chega no final. Há uma coisa maior que isso que você precisa entender, para que você chegue no final e possa vencer. Após a adrenalina, o corredor ele começa a correr, ele começa a sentir dificuldade. Ele começa a ver aquele sol escaldante nele, ele começa a sentir dificuldade para correr. Seu corpo começa a gritar por dentro. Ele começa a olhar seu suor e ele só olha a montanha. Ele não olha mais nada, só vê a montanha em cima. Aqueles morros que ele tem que subir. Nunca vê a ladeira. Parece que a ladeira nunca chega, para que ele possa refrescar um pouco na descida. Nesse momento, esse corredor já não se encontra mais com a adrenalina. Muitas das vezes acontece com a gente isso. Todos nós precisamos passar por fases, começo, meio e fim. Todos nós precisamos entender que não é só adrenalina, mas que chega um momento, assim como o corredor, que precisamos entender de modo maior a causa da corrida. Porque a partir daquele momento, ele já não vai mais correr pela ansiedade da sua conversão. Ele não vai mais trabalhar na igreja, ele não vai olhar mais para as outras pessoas por aquele impulso tão gostoso quando a gente aceita Cristo, que fica tanto tempo na nossa vida. Mas chega um momento que a gente tem que entender a causa da corrida. Assim como o corredor está correndo, ele vai se lembrar. Para ele entender a causa, ele precisa se lembrar daquilo que ele aprendeu, daquilo que o seu instrutor ensinou e falou. Ele vai começar a se lembrar que no momento difícil, ele vai ter que perseverar. Só que o mais acreditável, muitas das vezes, quando os atletas estão correndo, naquele sol escaldante, seu corpo desgastado, ele já não aguenta mais a corrida. Algumas mãozinhas vão passando, dando copos de água para eles. Eles não podem beber a água, mas eles se refrescam. Aquilo se torna um refrigério para que eles entendam e voltem a correr novamente. Que erga a sua cabeça e volte a correr, de modo que possam olhar para os morros, para o sol, e entender a partir daquele momento, pelo ensinamento que ele teve, que ele tem que correr pela causa que ele está correndo. E assim somos nós hoje. Muitas das vezes, quando estamos desanimados, muitas das vezes as pessoas estão correndo, estão vivendo o evangelho, mas chega um momento na vida dela que nada mais está bom. Nada mais que ela vive, faz sentido. Todas as pessoas são ruins, são falhas. Para que eu vou na igreja? Só rouba, só faz coisa errada. Olha o irmão falando aquilo lá e não vive aquilo. Assim também é o corredor. Mas naquele momento que você está mais abatido, no meio da sua corrida, onde você começa, através do Espírito Santo, a entender
você já não pode mais viver um evangelho pela adrenalina, assim como teve que ser na minha vida também. Eu não posso viver o evangelho pela conversão que eu tive, aquele amor que Jesus traz quando a gente se converte. Uau, aquilo é extraordinário, é maravilhoso. Mas Jesus é tão bom, assim como aquele corredor do seu exemplo, onde ele tem água, Jesus começa a colocar pessoas, porque na corrida você não pode parar. Você não pode parar no meio da corrida, porque se você parar, você para de vez. Se você parar, você desiste. Infelizmente, tem acontecido dentro da igreja. As pessoas têm desanimado essa corrida para o reino. Mas infelizmente, isso acontece. Talvez pela falta de instrução no começo da sua corrida. Mas o mais inacreditável é que tem um Deus Pai. E naquele momento que você está quase parando, você começa a olhar os defeitos, a parar de caminhar, a correr. Mas logo em seguida vem um corredor atrás de você. E ele começa a olhar você e começa a falar: opa, peraí, você não pode parar. Porque a pessoa sabe, se ela parar, dificilmente ela voltará. Então ela te dá força, ela começa a te ajudar de alguma maneira, muitas das vezes sobrenatural, onde você começa a retomar a corrida. E a partir dali você começa a correr, já não mais pela adrenalina de uma conversão, mas a partir dali chega um momento na vida cristã que a pessoa começa a correr pela a causa do evangelho. A pessoa começa a entender que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas erram, mas ela precisa, acima de tudo isso, entender que a cabeça da igreja é Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa corrida é individual. Nós só conseguimos chegar no final pela misericórdia de Cristo, senão não chegaríamos. E assim também é na vida do corredor. Ele tem ajuda, porque Deus coloca pessoas, porque essa corrida há um prêmio. Aquele que deu a vida dele por nós está esperando lá no final a todos aqueles que merecerem, tiveram uma vida digna para viver ao lado dele. Só que na nossa corrida, quando entendemos a causa, precisamos entender, assim como Paulo, que passamos por dificuldades. Muitas vezes questionamos a Deus. Questionamos a Deus por tudo aquilo que passamos. Mas eu dou exemplo de Paulo. Paulo teve a sua conversão, teve a sua decepção. Mas o que eu coloco nessa noite, Paulo foi preso muitas das vezes. Talvez Paulo podia se questionar, talvez não, algumas vezes Paulo louvou. Mas Paulo não sabia o que Deus queria através daquilo.
Talvez um dia ele possa ter entendido, talvez não. Nós não sabemos se Deus revelará para nós porque passamos situações na nossa vida. Mas entenda uma coisa, meu querido, assim como Paulo, ele foi preso. Nós passamos por dificuldades também, passamos por situações. Há um verso de uma música: tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Talvez Paulo não tenha entendido, mas o plano celestial daquele que é maior, aquele que entende, aquele que vive, aquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe a dificuldade de cada um, a necessidade, os erros, assim como ele sabia de Paulo, ele cooperou sobre a prisão de Paulo. Se hoje, meus queridos, nós temos alguns textos que Paulo escreveu, é graças à prisão dele. Paulo tem sofrido por causa disso, mas graças à prisão dele, hoje podemos ter os livros que ele escreveu. Sabe por quê? Porque Deus cooperou através da dificuldade de Paulo. Porque se ele não tivesse preso, provavelmente a carta a Romanos, a carta a Efésios, as outras cartas, ele não precisaria ter escrito a carta. Ele chegaria na igreja, subiria no púlpito e falaria tudo aquilo que está escrito. Mas Deus é tão bom que Deus coopera muitas das vezes nas nossas situações difíceis que passamos. Talvez não para você, mas para outras pessoas, para que reconheçam mais à frente a glória de Cristo, o único que é digno de louvor, honra e glória. Que possamos entender nessa noite, meus queridos, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, assim como Ele me transformou. Me transformou porque já não vivo mais pela adrenalina, mas a partir de agora eu tento viver pela causa do Evangelho. Porque se eu tentar viver pela adrenalina, eu vou cair, vou me decepcionar. Mas quando você olha a causa de Cristo, aquilo que Ele fez na cruz por você, aquilo que Ele vai fazer cada dia mais, porque Ele te ama, para que você possa reconhecê-lo acima de tudo, viver uma vida digna. Nesse momento eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nesse momento, ler novamente o versículo inicial. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque Paulo, gostaria que vocês percebessem a motivação que Paulo traz, a convicção que ele fala através dessa palavra, e como ela é poderosa para aqueles que creem. Em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, Paulo, prestes a morrer, independente de tudo aquilo que ele passou, ele entendeu a causa, assim como nós devemos entender a causa do Evangelho, viver pelo Evangelho, não viver pelas doutrinas, mas viver um Evangelho de Cristo Jesus, capaz de dar sua vida a Ele, se precisa. Assim Paulo nos motiva, escrevendo e deixando até o final dos séculos, para que todos aqueles que lerem, creem e tenham convicção que o Senhor Jesus Cristo fará a cada um. Está escrito assim:
fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a minha fé, e agora está esperando o prêmio da vitória, aleluia, que só Ele, o Senhor Jesus Cristo, que dará, que é dado para quem viver uma vida correta, aleluia, o prêmio que o Senhor, justo juiz, dará naquele dia. Que dia, meus queridos? A volta do Senhor Jesus Cristo, que todos nós esperamos, e não somente a mim. Olha a motivação que Paulo fala. Meu coração, quando eu começo a... é um amor tremendo quando eu começo a ler isso, por causa que, irmãos, quando você ama Cristo, não existe o amor inicial. Quando você serve a Cristo, o amor é verdadeiro. Quando você começa a falar a palavra de Deus, seu coração bate forte, ele começa a bater é diferente. E assim como Paulo fala, não somente a mim, agora sim Paulo mostra para cada um de nós, mas a todos que esperarem com amor a sua vinda. Deus seja glorificado, meu querido. Deus seja louvado, para que possamos entender nessa noite. Se você ainda está no início, se ainda você está, convido o pastor à frente. Se você ainda está no início, aproveite esse momento da adrenalina. Isso irá passar um dia. Fato, todos os cristãos passam por esse momento. Aquela paixão que você entrega, que você quer fazer tudo, que Deus trabalha na sua vida. Uau, é incrível. Todos nós passamos por isso. Mas tem que chegar um dia na vida que muitos daqui, eu creio, já estão vivendo pela causa do Evangelho.